Fala, nação azulina, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de tudo que envolve o Clube do Remo para a temporada de 2026. E olha, tem bastante coisa acontecendo, então senta que o papo vai ser longo, cheio de detalhes sobre contratações, renovações e também sobre a situação do Campeonato Paraense que ainda gera bastante expectativa. A gente vai começar falando de um assunto que mexe bastante com o torcedor, que é a possível paralisação do Campeonato Paraense deste ano. A situação é a seguinte: o Independente entrou com um pedido no Tribunal de Justiça Desportiva para anular um julgamento que aconteceu no STJD, e muita gente ficou em dúvida se isso poderia parar a competição ou atrapalhar a organização do campeonato. O que temos de concreto até agora é que a Federação Paraense de Futebol se posicionou oficialmente a respeito desse assunto e garantiu que, neste momento, não existe nenhum risco de paralisação do campeonato. Segundo o diretor jurídico da Federação, André Cavalcante, a ação do Independente apenas pede a anulação do julgamento do STJD, que será refeito, mas isso não interfere no andamento da competição nem suspende o que já está planejado. Ou seja, por enquanto, o campeonato vai rolar normalmente, sem alterações, e a expectativa é que tudo seja resolvido dentro das próximas etapas jurídicas, sem prejudicar a tabela ou o início da temporada. Falando em início de temporada, o Campeonato Paraense começa no dia 24 de janeiro, com o Remo enfrentando o Bragantino lá no Mangueirão. E a torcida já está mostrando a força, porque os ingressos para o primeiro grande jogo do ano estão voando. Hoje, quinta-feira, já foram vendidos cerca de 15 mil ingressos para o jogo do próximo domingo contra o Águia de Marabá pela Supercopa Grão-Pará, e a previsão é que o estádio chegue perto de 30 mil torcedores. É importante lembrar que o sócio-torcedor não foi liberado para esse confronto, pois ainda não houve acordo entre os clubes e a federação. Mas todas as gratuidades para idosos, pessoas com deficiência, crianças e pessoas com transtorno do espectro autista já estão disponíveis no site oficial da venda de ingressos, e em breve a federação deve anunciar também as meias entradas para que todo mundo possa garantir o seu lugar. Agora vamos falar de reforços e renovações, começando pelo lateral esquerdo Sávio. O jogador, que chegou ao Leão Azul no finalzinho de 2024, foi peça importante na reta final da Série C, ajudando o time a conquistar o acesso. Em 2025, ele alternou a titularidade com Alan Rodrigues no início da temporada e, depois, jogou boa parte da Série B, se revezando novamente com Jorge quando este chegou ao clube. O Sávio é um jogador que divide opiniões entre os torcedores, mas é inegável que ele tem qualidade, principalmente na bola parada e na marcação. Para a temporada de 2026, a renovação dele é estratégica, garantindo experiência no elenco e mantendo opções sólidas para a lateral esquerda. Apesar disso, o Remo ainda precisa buscar um lateral que seja titular absoluto, alguém para assumir a posição com regularidade, porque depender apenas do Sávio e do Jorge pode ser arriscado, considerando o desgaste físico das competições. O planejamento do clube indica que mais um reforço deve chegar para a lateral esquerda, assim como a diretoria provavelmente também vai buscar mais opções para a lateral direita, onde já temos Marcelinho e João Lucas confirmados. Seguindo nas contratações, o Remo anunciou também a chegada do zagueiro Marlon, de 33 anos, que veio do Ceará. O jogador tem uma carreira consolidada, com passagens por clubes como Cruzeiro, Flamengo, Corinthians, Bahia e Cuiabá, além do próprio Ceará, onde atuou na última temporada. Apesar de o Ceará ter sido rebaixado na Série A recentemente, a atuação de Marlon durante o ano foi elogiada por muitos, mostrando que ele ainda tem muito a oferecer. Ele chega ao Remo para ser uma peça importante na defesa, principalmente no início da temporada, e a expectativa é que atue na partida contra o Águia de Marabá no próximo domingo, caso esteja em condições físicas ideais. A contratação do Marlon reforça a ideia do clube de montar um elenco equilibrado e experiente, pronto para encarar os desafios de 2026, tanto no Campeonato Paraense quanto nas demais competições da temporada. Outra situação que chamou a atenção nos últimos dias é a indefinição em relação ao meio-campista Lucas Lima. Aparentemente, as conversas entre o jogador e o Remo esfriaram, e tudo indica que ele deve mesmo se transferir para o Coritiba. As negociações se arrastaram e, pelo prazo estipulado pelo clube, não houve uma resposta que mantivesse Lucas Lima no Leão Azul.
Isso deixa claro que a diretoria precisará buscar alternativas para reforçar o meio de campo, mantendo a competitividade do time e garantindo qualidade nas disputas da Série A do Campeonato Brasileiro. A possível saída de Lucas Lima evidencia a necessidade de planejamento e agilidade na montagem do elenco, principalmente considerando a exigência das competições em 2026. Por fim, mas não menos importante, o Remo fechou a contratação do volante Zé Welson, de 30 anos, que estava no Fortaleza desde 2022 e também tem passagem pelo Atlético Mineiro. O jogador chega para reforçar o meio de campo com características de marcação, diferente de outros volantes que atuam mais na saída de jogo. Apesar de não ter tido uma temporada tão destacada em 2025, ele terá a oportunidade de se recuperar no Remo e mostrar sua qualidade. Principalmente na Série A. Zé Welson deve chegar a Belém no próximo sábado e iniciar os trabalhos com o elenco já na semana seguinte, visando a preparação completa para a temporada. Essa contratação reforça a estratégia do clube de ter jogadores experientes e rodados no plantel, prontos para contribuir em diferentes situações dentro de campo. Seguindo a análise do elenco do clube do Remo para a temporada de 2026, outro ponto importante é como o técnico Juan Carlos Osório vai conseguir equilibrar as peças disponíveis e integrar os novos reforços. O planejamento do treinador indica que o clube está montando um elenco com uma boa mistura de experiência e juventude, algo essencial para disputar várias competições ao mesmo tempo, sem perder qualidade em nenhum momento. Com a chegada de Zé Welson e Marlon, por exemplo, a expectativa é que o meio de campo e a defesa ganhem mais estabilidade, permitindo que jogadores mais ofensivos possam atuar com liberdade e segurança, sem comprometer o equilíbrio tático do time. Além disso, a diretoria do Remo tem observado de perto a questão física e a resistência dos atletas. Em 2026, o calendário promete ser intenso, e não será apenas a Série A que vai exigir do elenco. A Supercopa Grão-Pará, o Campeonato Paraense e possíveis participações em Copas Nacionais vão exigir rodagem constante, algo que o Remo já começa a considerar desde o início da pré-temporada. Nesse contexto, jogadores como Sávio e Jorge ganham importância, não só pelo desempenho em campo, mas também pela capacidade de alternar jogos, evitando lesões e mantendo o ritmo competitivo do grupo. A questão da rodagem é estratégica, pois um elenco curto poderia sofrer desgaste e prejudicar os resultados, principalmente em partidas decisivas. Enquanto isso, a expectativa da torcida está crescendo com relação aos próximos jogos. O duelo contra o Águia de Marabá, pela Supercopa Grão-Pará, será o primeiro teste de verdade da equipe reforçada para 2026. A presença de quase 30 mil torcedores promete criar um ambiente vibrante no Mangueirão, impulsionando os jogadores e testando o desempenho do time em condições de pressão. A parcial de ingressos vendidos mostra que a torcida está engajada e ansiosa para acompanhar de perto as novidades do elenco, reforçando a importância de cada contratação anunciada e cada renovação confirmada pelo clube. Falando mais sobre os reforços, é importante destacar que o Remo vem tentando manter um padrão de qualidade na escolha dos jogadores. O objetivo é trazer atletas que possam contribuir imediatamente, mas que também tenham potencial para se desenvolver dentro do clube. A contratação de Zé Welson, por exemplo, se encaixa nesse perfil. Apesar de não ter tido o melhor desempenho na última temporada pelo Fortaleza, ele chega ao Remo com a experiência necessária para se readaptar rapidamente e assumir um papel importante, principalmente na marcação e na proteção da defesa. Já Marlon, com a carreira consolidada, traz segurança e liderança para a zaga, aspectos que serão essenciais durante toda a temporada. Outro ponto que merece atenção é a gestão de expectativas do torcedor. Alguns nomes, como Lucas Lima, que devem realmente se transferir para outros clubes, geram frustração, mas também abrem espaço para novas oportunidades no elenco. A diretoria e a comissão técnica precisam equilibrar essas mudanças de maneira estratégica, garantindo que o time não perca qualidade e que cada posição tenha cobertura suficiente. Essa atenção aos detalhes é o que pode fazer a diferença entre um elenco apenas numeroso e um elenco realmente competitivo e preparado para encarar todas as competições. No setor defensivo, o Remo ainda busca fortalecer suas laterais. Apesar de Sávio e Jorge na esquerda e Marcelinho e João Lucas na direita, a diretoria entende que é preciso ter opções adicionais para garantir competitividade e evitar problemas durante a temporada. Lesões, cartões ou desgaste físico podem aparecer a qualquer momento,
e ter jogadores prontos para substituir ou variar a formação é fundamental. O planejamento estratégico da equipe passa por analisar cada posição, pensar nos adversários e garantir que a estrutura tática não seja comprometida em nenhum momento. Enquanto a pré-temporada avança, os treinos no CT do Retro têm sido fundamentais para integrar os reforços e recuperar atletas que tiveram um ano intenso em suas equipes anteriores. A adaptação de jogadores como Zé-Welson e Marlon é observada de perto, principalmente pelo treinador e pela comissão técnica, que querem garantir que a intensidade e o ritmo de jogo estejam dentro do esperado para a Série A. A atenção aos detalhes na preparação física, na tática e na integração do grupo é uma prioridade, pois cada jogador precisa estar pronto para assumir responsabilidades quando chamado a atuar. Além disso, o clube mantém atenção especial à formação de novas alternativas táticas. Com o plantel reforçado, Osório pode variar entre esquemas com 3 ou 4 defensores, mudar a forma de atuar no meio de campo e até alterar a intensidade do ataque dependendo do adversário. Essa flexibilidade tática será importante ao longo de 2026, principalmente quando os jogos se acumularem e a equipe precisar gerenciar esforço e desempenho de forma eficiente. Ter jogadores versáteis como Zé-Welson, que consegue proteger a defesa e também contribuir na saída de jogo, permite ao técnico criar diferentes estratégias sem perder qualidade em campo. Outro ponto relevante é a comunicação entre os jogadores, que vem sendo trabalhada desde o início da pré-temporada. Em um elenco com tantas novidades, criar sintonia entre atletas é fundamental para evitar falhas defensivas, erros de passe e desentendimentos táticos. Marlon, com sua experiência, tem papel importante nesse processo, auxiliando os jogadores mais jovens e ajudando a manter o equilíbrio da equipe, enquanto veteranos como Sávio e Jorge ajudam a organizar a lateral e manter consistência durante os jogos. E claro, não podemos deixar de mencionar a expectativa da torcida em relação às próximas novidades. O Remo ainda pode anunciar novos reforços, principalmente para posições que precisam de mais profundidade. A chegada de Zé-Welson é apenas um exemplo de como a diretoria está atenta às necessidades do elenco, garantindo que cada contratação tenha propósito e objetivo claros. A torcida azulina acompanha de perto cada movimento, comenta nas redes sociais e cria aquela atmosfera de expectativa que todo clube precisa no início de uma temporada. Por enquanto, o que temos confirmado é um elenco sólido, com jogadores experientes, renovações estratégicas e reforços pontuais que podem fazer a diferença ao longo do ano. O Remo inicia 2026 com um time competitivo, bem preparado e com capacidade de encarar tanto o Campeonato Paraense quanto a Série A do Campeonato Brasileiro, além de outros torneios que possam surgir. A expectativa é alta, e a diretoria, comissão técnica e elenco trabalham para corresponder às expectativas, buscando um ano vitorioso e de grandes conquistas para a nação azulina. Antes de seguir, já te convido a se inscrever aqui no Remo agora e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma novidade do Leão e fica sempre por dentro das notícias em primeira mão. Bora continuar! O ambiente político do futebol brasileiro amanheceu tomado por cochichos e interpretações depois que passou a circular a informação de que Leila Pereira teria anunciado um afastamento imediato das decisões do Palmeiras. Tratada nos bastidores como uma movimentação estratégica, a possível saída temporária da dirigente alimenta versões distintas entre aliados e opositores, todos tentando decifrar o real significado do gesto. Oficialmente, o discurso seria de cautela e reorganização pessoal, mas nos corredores do clube a leitura é de que há algo maior em curso. A especulação ganhou ainda mais força quando surgiu a sinalização de que Leila estaria interessada na compra do Remo. A ideia, que até pouco tempo parecia improvável, começou a ser tratada como um projeto em estágio avançado por pessoas próximas ao mercado esportivo. A avaliação é de que o clube paraense, com enorme apelo popular e potencial de crescimento, se encaixaria em um modelo de gestão empresarial semelhante ao que ela sempre defendeu publicamente. Não se fala em valores ou prazos, mas a simples menção ao negócio já foi suficiente para agitar torcedores e dirigentes locais. No Palmeiras, a notícia teria causado surpresa e certo desconforto. Mesmo sem confirmação oficial de um rompimento definitivo, o afastamento imediato levantaria dúvidas sobre a continuidade do atual modelo de poder e sobre quem assumiria protagonismo nas decisões mais sensíveis.
Internamente, a leitura é de que a dirigente dificilmente daria um passo dessa magnitude sem planejamento, o que reforça a tese de que o movimento faz parte de um redesenho mais amplo de sua atuação no futebol. Entre analistas, a possível compra do Remo é vista como um sinal claro de que Leila busca novos desafios fora do eixo tradicional, apostando em uma marca histórica e em uma torcida apaixonada como alavancas de valorização esportiva e institucional. Se o rumor se confirmar, o futebol brasileiro pode estar prestes a assistir a uma mudança significativa de cenário, com reflexos que vão além das quatro linhas e prometem agitar o debate sobre gestão, poder e influência no esporte nacional. Trazemos notícias atualizadas do Remo todos os dias. Inscreva-se aqui no Remo agora e deixe seu like para continuar recebendo novidades exclusivas do Leão. Compartilhe também sua opinião nos comentários, isso ajuda muito o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.